Urgente! Foi suspenso nesta madrugada o mandato do deputado do PSOL Glauber Braga, daquela esquerda e progressista mais chata que tem. Mas não era Deltan para ele ser cassado? E a suspensão, ela foi uma vitória ou foi uma derrota da esquerda? E para a direita, hein? Que foi que aconteceu com o mandato da Carla Zambelli, cuja cassação ia ser definida também nessa madrugada? Pessoal, o Glauber Braga ele teve o mandato suspenso nessa madrugada pela Câmara e tem mais coisa aí do que a gente pensa e eu vou contar tudo isso pra vocês hoje. Então, meu bom dia pra você que tava torcendo pela cassação do Glauber e pela salvação da Zambelli. Hoje, no nosso primeiro encontro com justiça do dia, eu vou te explicar o que aconteceu nesta madrugada em 3 pontos. O que foi que a Câmara decidiu? Em segundo lugar, como que o Glauber Braga ele chegou a esse ponto e como que isso mostra a hipocrisia da esquerda? Terceiro, eu vou te mostrar que nem tudo foi ruim para a direita nessa história e vou te contar o que foi que aconteceu com o mandato da Carla Zambelli. Ela foi cassada? Bora então direto para o nosso primeiro ponto. O Glauber Braga, que você vai ver aí na foto, ele teve o seu mandato suspenso por 6 meses pela Câmara. Mas ele não ia ser cassado, Deltan? O que foi que aconteceu, hein? Bom, até ontem estava tudo certo pela cassação do Glauber. Os deputados, eles não têm, na sua grande maioria, muita simpatia pelo Glauber, não. Ele é tido como arrogante, abusado, antipático e ele faz ataques baixos contra todo mundo lá na tribuna, abusando da imunidade parlamentar que para a esquerda é garantida. Para a direita não, né? Para a direita é violada dia sim, dia também, mas para a esquerda é garantida. Quando eu entrei como deputado lá na Câmara, me avisaram. Me aconselharam a não responder o Glauber e, como avisado, ele também me atacou de forma baixa. Então ninguém gosta dele por lá não. Mas houve uma ajuda inusitada que veio em socorro do Glauber que ninguém estava esperando. O Super Centrão. O Super Centrão, esse herói do Glauber, ele decidiu proteger o Glauber da cassação. Isso foi feito por esforço do PSOL e do PT, que procuraram uma parte aí do Centrão e conseguiram fazer com que os partidos liberassem as suas bancadas. Ou seja, os líderes desses partidos deixaram em aberto para cada deputado votar da forma como achava melhor e não como o partido determinava. O que o Centrão ganhou em troca, eu não sei. Mas Centrão hoje sabe como que é, né? Sempre tem um toma lá e um dá cá. Mas do que o Glauber estava sendo acusado, hein? O que foi que aconteceu? Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês do que aconteceu exatamente para você ir vendo aí comigo. Dá uma olhadinha aí, e enquanto você vai vendo na tela, o Glauber simplesmente agrediu, chutou uma pessoa lá dentro da Câmara porque essa pessoa supostamente estava ofendendo a mãe dele. E o importante aqui é esse supostamente, porque o processo no Conselho de Ética, lá nesse processo, o Glauber diz que esse rapaz, que é do MBL, abordou ele na Câmara dos Deputados, mas o Movimento Brasil Livre diz que quem abordou o rapaz esse dia, na verdade, foi o próprio Glauber. Ou seja, foi o Glauber que foi lá procurar confusão. Mas a hipocrisia fica pior. Vejam agora comigo como que o deputado Kim Kataguiri, que é do MBL, ele mostrou que o PSOL mente quando ele diz que o Glauber não deveria ser punido porque supostamente ele teria defendido a honra da sua mãe. Olha aqui comigo, ó. Eu escutei discursos aqui dizendo que não se pode caçar o deputado Glauber Braga por uma mera agressão, que seria uma lesão corporal leve, teria uma pena no Código Penal pequena demais para justificar a pena capital da política, que é a perda de mandato. Engraçado que o mesmo PSOL que utiliza esse argumento agora quis caçar o meu mandato por palavras, porque para defender a honra da minha família, para defender a minha origem, para defender o meu sobrenome, eu rebati a deputada do PSOL e eles quiseram me caçar porque eu disse que a deputada faz cosplay. Agora, quando o deputado Glauber agride fisicamente uma pessoa, aí é um exagero querer caçar. O PSOL não pediu só minha cassação, ingressou também no Ministério Público para pedir a minha prisão por algo que eu falei em defesa do meu nome e da minha família. Gente, o que aconteceu nesse caso foi que o Kim Kataguiri, ele ouviu um discurso de xenofobia de uma deputada indígena e ele respondeu no mesmo tom. Só que aí o PSOL não aceitou isso e representou o Kim Kataguiri no Conselho de Ética e até no Ministério Público. Então vocês estão vendo 2 pesos, 2 medidas? Então esse papo aí de defesa da honra do PSOL é balela. Tá, mas a direita foi derrotada então, Deltan? Vitória total da esquerda? Não exatamente, agora eu vou te contar o que aconteceu no caso da Zambelli. E vai curtindo aí o vídeo, vai se inscrevendo, clicando no sininho das notificações e bora lá para entender o que aconteceu nesse outro caso.
Todo mundo sabe que o Hugo Motta ele colocou a cassação da Zambelli e a do Glauber Braga para serem votadas próximas, para ter um equilíbrio aí entre direita e esquerda. Então, quando houve toda essa movimentação pela manutenção do mandato do Glauber, isso acabou também ajudando a Zambelli. Isso fez com que os deputados fossem mais corporativistas e o mandato da Zambelli acabou preservado e ela não foi cassada. Isso significa que o STF ele foi derrotado no Congresso, gente, incrivelmente, porque Moraes entendia que a Câmara deveria apenas carimbar, declarar a perda do mandato da Zambelli pela condenação criminal dela lá no STF. Gente, o simples ato de colocar a cassação determinada pelo STF para votar e não apenas declarar a perda do mandato já era um enfrentamento do STF, já era uma vitória da Zambelli e da direita, mas agora, então, ainda mais. O resultado da manutenção do mandato é uma derrota maior ainda para o STF. Você entendeu? Mas o que você acha, hein? Foi justo ou injusta a suspensão do Glauber? Tinha que ser cassado, né? E olha que curioso, o Glauber depois, no caso da Zambelli, ele votou pela cassação dela. É isso aí, pessoal. E o que você achou da vitória no caso da Carla? Conta aí pra mim a sua opinião sobre tudo isso nos comentários. Fale de minha mãe! Fale de meu filho! Ameace minha família pra ver do que eu sou capaz de fazer. Eu prefiro nem imaginar. Hoje eles querem dizer que nós não podemos caçar um deputado que bateu em um cidadão dentro da casa do povo. Vejam vocês que a coerência deles muda conforme o barco avança. O deputado Nicolas falou algo muito verdadeiro aqui. Se eles pudessem, pelos valores deles, pela régua deles, caro colega Jordi, colocariam nós num paredão e fuzilariam. Mas eles querem ser absolvidos por nós. Não, senhor! A direita não é idiota! A direita não é boba! Nós não caímos mais no papinho de vocês. Alguém aqui tem dúvida que se esse desequilibrado tivesse uma faca, teria matado aquele menino aquele dia? Ah, Marcon, mas ele não fez isso. Pois é, mas o mesmo Glauber é favorável à prisão do presidente Bolsonaro, que não deu um golpe e sequer pensou em dar. Vejam vocês que quem caçará Glauber é a régua do PSOL, não a régua da direita. Fora Glauber! Eu escutei discursos aqui dizendo que não se pode caçar o deputado Glauber Braga por uma mera agressão. Seria uma lesão corporal leve, teria uma pena no Código Penal pequena demais para justificar a pena capital da política, que é a perda de mandato. Engraçado que o mesmo PSOL que utiliza esse argumento agora quis caçar o meu mandato por palavras, porque para defender a honra da minha família, para defender a minha origem, para defender o meu sobrenome, eu rebati a deputada do PSOL e eles quiseram me caçar porque eu disse que a deputada faz cosplay. Agora, quando o deputado Glauber agride fisicamente uma pessoa, aí é um exagero querer caçar. O PSOL não pediu só minha cassação, ingressou também no Ministério Público para pedir a minha prisão por algo que eu falei em defesa do meu nome e da minha família. Então o PSOL, no caso, quando eu me defendo com palavras a honra do meu nome e da minha família, eu preciso ser preso. O PSOL protocolou há pouco mais de um mês pedindo ao Ministério Público para eu ser preso. E agora vem com esse discursinho, essas lágrimas de crocodilo, para falar, não, a pena tá muito pesada, vocês estão muito rigorosos, quando é com o inimigo de vocês, não. Ah, o Glauber tá sendo perseguido pelo Arthur Lira por denunciar o orçamento secreto. Quando eu disputei a presidência da Câmara e subi nesta tribuna para dizer que era injustificável este parlamento eleger uma pessoa que era réu por corrupção do Supremo Tribunal Federal, o deputado Arthur Lira colocou o PP contra mim, para me caçar no Conselho de Ética. Sabe quem apoiou? PT e PSOL. Quando o Arthur Lira veio atrás de mim por falar de orçamento secreto, aí PT e PSOL se somaram para caçar o meu mandato. Agora se dizem perseguidos. A grande diferença entre mim e o deputado Glauber em relação à denúncia de orçamento secreto é que eu denunciava no governo Bolsonaro e na gestão Lira, mas eu continuo denunciando o orçamento secreto do governo Lula. Diferente de Vossas Excelências que não tem a mesma moral. Continua tendo deputado recebendo orçamento secreto para votar junto com a base do governo. Cadê os discursos acalorados do PSOL contra isso? Continua a gente sem saber quanto o deputado tá recebendo para votar com o governo. Cadê os discursos acalorados do PSOL contra isso? Continua a gente saber para onde o dinheiro que esse deputado que vota junto com o governo tá sendo mandado. Cadê os discursos acalorados? Então é indignação seletiva, uma emoção falsa de vocês. Quem conhece vocês sabem que essas são lágrimas de crocodilo. Presidente, não tem nenhum deputado neste plenário que queira mais ver o deputado Glauber caçado
errado do que eu. Mas o painel não mente. Em nenhuma votação nós fomos capazes de colocar 257 votos para cassar o mandato do deputado Glauber Braga. Portanto, o meu voto e a orientação do União Brasil é sim, para que pelo menos a gente passe o recado para a população brasileira que um deputado que dá um pontapé num cidadão toma uma punição de 6 meses sem salário, sem direito a voto e sem gabinete. Eu prefiro tomar essa decisão, apesar do meu coração querer a cassação, a racionalidade política impõe que ou a gente pune com 6 meses com voto sim, ou a gente perde essa votação, vai pra votação da cassação e aí na cassação ele sai sem punição nenhuma. Então eu voto pela punição de 6 meses, presidente. Está encerrada a votação. Sim, 318, não 141. Fica declarada a suspensão do exercício do mandato do deputado Glauber Braga pelo prazo de 6 meses. Está encerrada a votação. Sim, 318, não 141. Está aprovada a emenda. Fica prejudicada a proposição inicial. Nos termos do parágrafo 6º do artigo 189 do Regimento Interno, esta presidência deixa de submeter a votos a emenda de plenário número 2, por ter recebido parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade. Fica prejudicado o destaque de número... O que estamos aqui agora por votar, senhor presidente e nobres colegas parlamentares, é a cassação de um parlamentar que hoje esteve na outra tribuna por 25 minutos para se defender e não teve a coragem de ser cortês com todos nós. Da tribuna, lamentavelmente, sequer pediu desculpas aos seus colegas. É mais, eu já o defendi algumas vezes até em rede nacional e mesmo assim fui atacado depois de defender. É por isso que no princípio de vida cristã que eu creio, diferente de muitos da esquerda que não creem em nada, deputado Marcelo Van Hatten, e se alvoram em dizer que são ateus, eu sou cristão. E o cristão tem alguns princípios. Um deles é o perdão. Mas, deputado da Vitória, há um princípio cristão muito correto na vida do ser humano. É a lei da semeadura. Tudo que o ser humano semeia, ele vai colher um dia. E é triste hoje a gente ter que votar a cassação de um colega que não soube semear nesta casa ao longo dos seus mandatos. É lamentável. Não é por causa de um chute, mas sim um conjunto da obra. Lamento, deputado Glauber, mas Vossa Excelência sempre desferiu ataques a pessoas físicas dos seus colegas. Isso não é correto. Hoje é um dia triste, porque o que nós vamos ver aqui é a cassação de um parlamentar que não soube semear amizade, companheirismo, respeito, que é o mínimo que se espera no princípio da educação. A justificativa do PSOL para defender Glauber Braga, esse criminoso, é que ele defende a família. Cabo Gilberto, eu pergunto, e a esposa que manda matar o seu próprio marido? Eu estou falando aqui da deputada Flor de Lis, que o Glauber Braga votou contra a cassação de uma assassina e vem dizer que defende a família. Glauber Braga votou a favor da prisão de um inocente, do deputado Daniel Silveira. Glauber Braga ontem votou para idosas, mulheres, ficarem presas, com famílias sofrendo. O inocente do 8 de janeiro votou contra. Glauber Braga não era para ser cassado, era para ser preso, porque é um criminoso, um vagabundo, deveria ser preso. Aqui defende ditadura, defende um ditador, defende que pessoas inocentes fiquem presas. Jamais iremos esquecer do que aconteceu aqui com o deputado Daniel Silveira. Essa Câmara, naquela época, se prostrou, se ajoelhou a um ditador. Esse monstro que foi criado no STF é culpa dessa Câmara aqui. É culpa de deputados como o Glauber Braga, que votaram a favor da prisão de um deputado. Vocês falaram
que o deputado Glauber Braga não cometeu corrupção, não desviou dinheiro, não sei. Mas eu tenho a certeza que o deputado Daniel Silveira não roubou, não desviou dinheiro, e mesmo assim vocês mandaram ele para a prisão. Então é você, Glauber Braga, por mim tu ia lá para Papuda. Você não merece estar aqui no meio de nós, seu covarde, canalha. Tinha que estar preso. Você votou a favor da prisão de um cara inocente que não cometeu corrupção. O PSOL é a desgraça do nosso país. Bolsonaro livre, Deus, pátria, família e liberdade.